961, canal 300, 107,9 MHz. Associação da Rádio Comunitária Life FM. Estúdios, escritórios e transmissor na Avenida Antônio Tiveron, 952, Vila Jamil de Lima, Adamantina, São Paulo. Life FM, conectada em você. Começa agora o programa A Bola Rola e a história não para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life. Equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Rua Feravantes, posto 195, WhatsApp 997007172. Alto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Avenida Rio Branco, 764 Centro, Adamantina. Telefone 3521-1364. Bersanet Corretora de Seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Rua Oswaldo Cruz, número 46, Centro Adamantina. Fone 997-94-1067. Bersanet Corretora de Seguros. Venha nos conhecer. Medimagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança dos pacientes que há décadas escolheu a Medimagem. Rua Alameda Navarro de Andrade, 376, Centro Adamantina. Fone 3521-2612. Segunda-feira, 5 de novembro de 2022, são 11 horas e 38 minutos em Adamantina e, principalmente, 17 horas e 38 minutos em Doha, no Catar, quando às 22 horas, horário de lá, no estádio 974, ou seja, 974 containers que montaram o palco, o Brasil faz seu jogo com a Coreia do Sul pelas oitavas de final da 22ª edição da Copa do Mundo. Este programa, A Bola Rola, a história não para, levado aqui na Rádio Life FM, uma produção do Marcos, da Lúcia, de um time muito bom, permite que a gente assista a essa Copa do Mundo sem perder de vista toda a trajetória, toda a história que é, na opinião de muitos, o maior evento esportivo do planeta. Evento que esse ano, segundo projeções, já falamos disso, terá 3,5 bilhões de espectadores pela televisão. E foi também um fim de semana de Copa, de jogos muito bons e, infelizmente para alguns, de lotação no aeroporto de Doha, porque somando-se aos alemães e belgas que já estavam na fila para voltar para casa, ontem os norte-americanos que perderam para a Holanda, os australianos que sucumbiram diante de los hermanos argentinos, o Senegal volta para a África, depois do prélio com o Ingolstadt, e a Polônia, num duelo europeu, volta para Varsóvia depois de ser batida pela França. 4 jogos, portanto, fizeram as oitavas de final, o início dessa fase da Copa do Mundo, lá no Catar. O primeiro jogo do sábado opôs a Holanda, a velha laranja mecânica, velha nada, super renovada com Dumfries, renovada com De Jong, renovada com Depay, renovada com jogadores habilidosos, alguns jogam no Barcelona, outros dos melhores times europeus, fazem com que a Holanda seja novamente força para as quartas de final. A Holanda jogou um futebol prático, rápido e objetivo contra os americanos, que não decepcionaram, pelo contrário. A primeira grande oportunidade de jogo, de gol, foi da seleção americana. Mas a Holanda se mostrou letal nos seus ataques, fez no primeiro tempo 2 gols
absolutamente idênticos, lembrando os gols de Vavá contra a Suécia após os dribles de Garrincha na Copa de 58. Dumfries vinha pela direita, cruzando para trás, para que os seus avantes, a primeira vez Depay, a segunda vez o lateral esquerdo, apenas cumprimentassem para o arco. Os Estados Unidos não desistiram, voltaram firmes para o segundo tempo, fizeram um gol, ameaçaram a meta holandesa, mas num outro rápido contra-ataque, a Holanda faz 3-1, liquida o jogo com o seu lateral Dumfries, que já segue como uma das grandes revelações dessa Copa, e se credenciou para disputar uma quarta de final, ainda essa semana, né? E vamos lá, vai esperar quem vier de outros prélios. O segundo jogo dessa rodada marcou, até aquele momento que havia dúvida para os holandeses, o seu adversário. E virá de Buenos Aires, virá de la Argentina, que ressuscitou Messi. Ou seria melhor dizer que Messi ressuscitou a Argentina? Eu acho que a segunda hipótese cabe melhor. Quando o jogo estava difícil, a Austrália fechada, mesmo com aqueles becões sisudos, aqueles jogadores de cintura dura, muito mais adeptos de rugby do que do soccer, do futebol, os australianos foram se segurando até que Lionel achou uma brecha num momento improvável, com mais de 6 jogadores australianos à sua frente, e caçapa, 1-0 para a Argentina. Isso desmontou a retranca australiana, que teve que sair para o ataque. E vinham bem, até que o seu goleiro faz uma presepada, que é driblar 2 argentinos ao mesmo tempo na área. Resultado, o segundo gol de Los Hermanos. E a Austrália, então, não teve outra alternativa, avançou todo mundo, conseguiu um gol, um chute de fora da área, que resvala no médio argentino e engana o goleiro. Mas a Argentina soube administrar o prédio, muito embora Buenos Aires quase morreu de ataque cardíaco no último minuto, quando o goleiro argentino Martínez salva aquele que seria o gol de empate, o que levaria o prédio para a prorrogação. Foi um jogo, se não bom tecnicamente, com um grau de emoção bastante alto. E, portanto, a Holanda soube logo no final da tarde quem seria o seu adversário. Seria a Argentina. Será a primeira quarta de final. Já no domingo, além da macarronada com frango, a Copa nos reservou 2 ótimos jogos. E o primeiro, ao invés de macarrão, teve croissant, teve fromage, beaucoup de vin. A França massacrou a Polônia, liderada por Mbappé, com Dembélé fugindo pela direita, Giroud no comando, Rabiot dominando o meio de campo. A França não deu alternativa à Polônia, mas, assim, como em todos os jogos da Copa do Mundo, a Polônia quase abriu o marcador, num verdadeiro tiroteio contra a meta de Lloris, que defendeu de perna, de braço, de barriga e impediu o primeiro gol polonês. O que se viu a partir de então foi um massacre francês, e mais tarde vamos colocar para vocês as manchetes dos jornais europeus a respeito disso. Mais à tarde, já na hora de uma cervejinha gelada, de uma Coca-Cola ou de uma água mineral, a Inglaterra goleou o Senegal, que vinha sendo até então a principal seleção africana. A Inglaterra fez 3-0 e poderia ter feito muito mais, mostrando um futebol prático, de muita intensidade, de muita marcação alta, de toques de bola rápidos no meio de campo, coordenados pelo genial Harry Kane, um dos melhores meia-atacantes que o futebol mundial viu surgir ultimamente.
Harry Kane tem para a Inglaterra a importância que Mbappé tem para a França. O que faz crer que esta próxima quarta de final, entre Inglaterra e França, seja quase, e isso na visão dos europeus é uma verdade, uma final antecipada. Se Holanda e Argentina prognosticam um duelo equilibrado, né? Os argentinos mais experientes, os holandeses mais rápidos, mais jovens, o jogo de Inglaterra e França, olha, nem no cara e coroa eu arrisco, porque são duas seleções que vêm fazendo muitos gols, que vêm jogando com muita facilidade, com muita firmeza defensiva e dando a sensação de que marcam quando querem. Foi o que aconteceu ontem, no domingo, que a gente presenciou pela televisão. Nesse momento, então, 11 horas e 50 minutos em Adamantina, poucos momentos para o Brasil entrar em campo. Vamos ver o que a Europa falou, escreveu a respeito dos jogos dessas oitavas de final que acabamos de mencionar. O L'Équipe francês, o principal jornal de Paris, estampa o show de Mbappé. Graças a um enorme Mbappé, Les Bleus dispensam a Polônia e vão disputar as quartas de final do Mundial. Já o Le Monde, mais sério, mais sisudo, 2 gols de Mbappé, um de Giroud. Aliás, diga-se de passagem, já é o principal artilheiro da França em todos os tempos. Passou Thierry Henry. E os azuis vão às quartas de final. Le Figaro, no mesmo tom, seleção francesa se classifica para as quartas de final com os brilhantes Mbappé e Giroud. E Le Nouvel Observateur aponta que Giroud abriu o placar e Mbappé marcou 2 vezes, permitindo aos Bleus derrubar a Polônia e continuar na competição. Aliás, a impressão de quem assistiu os 2 gols de Mbappé é que ele não precisa de distância para atirar mortiferamente. Um passo para trás é o suficiente para que ele dispare de 10, de 15, de 20 metros com uma potência absurda, com bolas que saem dos pés dele a quase 100 km por hora. Então, ainda que os tiros de Mbappé não sejam tão nos cantos, ou sejam mais centralizados, a impressão que tem é que não há goleiro que segure, né? O grande goleiro polonês, Szczesny, que vinha fazendo uma Copa impecável, sentiu de perto isso. Já o jornal espanhol A Marca, além de apontar a dificuldade que a Espanha pode ter amanhã no jogo contra Marrocos, diz: Mbappé é medido com as lendas. O Mundo Deportivo espanhol, um grande Mbappé puxa a França contra a Polônia. E o Esporte espanhol diz: muito Mbappé para tão pouca Polônia. Mas o foco dos jornais espanhóis é com a fúria de Luis Henrique, que amanhã enfrentará um forte rival africano. A Gazzetta dello Sport, da Itália, continua chorando a não ida da Itália para a Copa. Lembrem-se que a Itália foi desclassificada, né? E foi pela Suíça. Aponta: show de Mbappé e Giroud, França avança às quartas, Polônia eliminada. O próprio Daily Telegraph da Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha, quando fala de seus ancestrais rivais, diz: Mbappé é o recordista e o recordista Giroud levam a França às quartas de final. E o Olé da Argentina, além de chorar e de sofrer com a vitória sobre a Austrália, dos argentinos, fala: Mbappé, esse adjetivo eu não tinha visto ainda, é intratável. E a França vai às quartas de final. Agora, atravessando o Canal da Mancha mais uma vez, vamos ao The Athletic, o jornal londrino, sobre o jogo da Inglaterra. Esse jornal chama Bellingham de estrela e destacou que ele se tornou o jogador mais jovem do país a anotar um gol em Copa do Mundo. E isso não é pouca coisa. The Guardian chamou a atenção para a vitória por nocaute de Southgate. Southgate é o técnico do English Team.
E finaliza a matéria dizendo: a Inglaterra passeia contra Senegal, faz 3-0, mas agora é a França. Outro jornal inglês, Mail, fala que John Anderson, meia do Liverpool, não? Harry Kane e Bukayo Saka marcaram os gols da vitória inglesa. Uma análise fria, dizendo que os ingleses não tiveram adversários até agora, mas especula que o jogo contra a França será histórico. E, aliás, será mesmo. Poucas vezes ingleses e franceses se defrontaram na Copa do Mundo num momento tão importante. O Mundo Deportivo espanhol aponta que Kane foi o diferencial, enquanto o AS chamou o atacante de rei da manada em sua manchete. E, por fim, a Marca afirma que a Inglaterra quer lutar como nunca e exalta Bellingham, este meia avançado, muito jovem, muito rápido e oportunista. O diário diz: Bellingham acorda Southgate. Isto porque até esse momento, assim como a Polônia incomodava a França, o Senegal impedia que a Inglaterra fizesse melhores jogadas, né? Mas Bellingham acordou e em 3 golpes acabou com o Senegal. Os jornais holandeses, que não dão muito destaque ao futebol, chamam a atenção, porém, sobre a vitória da Holanda. Após dias de críticas ao futebol apresentado na fase de grupos da Copa do Mundo, uma fase que a Holanda jogou muito mal contra o Equador, venceu o Catar diplomaticamente e fez uma partida fraca contra o Senegal. A imprensa agora mudou o tom, pois após essa vitória de 3-1 sobre os Estados Unidos, eles comemoram a sensível melhoria apresentada em campo. O jornal The Telegraph de Amsterdã ressaltou o nível técnico dos jogadores e diz que contra os Estados Unidos a seleção holandesa mostrou quanta qualidade há nesse jovem time. E aí vem, no confronto das oitavas, a Holanda começa a mostrar seu potencial técnico, fala o jornal de Rotterdam, e vence os Estados Unidos. Comenta que a Argentina não jogou bem, mas venceu a Austrália. E agora a parada é uma réplica da final da Copa do Mundo de 78, Argentina e Holanda. Esse mesmo jornal fala que a equipe laranja jogou com uma tática defensiva, a qual o time não está acostumado. Mas essa tática provou ser extremamente eficaz contra os americanos e pode ser tão eficaz contra os argentinos. Salienta e destaca o jogo de Dumfries e Daley Blind, os 2 laterais, que estiveram envolvidos em todos os gols. E laterais que tinham sido criticados nas primeiras partidas da Holanda. Muito bem, nós estamos a 5 minutos do meio-dia e do início de uma outra partida da oitavas de final, que envolverá o próximo adversário, oxalá, do Brasil: Japão e Croácia. O jornal de Tóquio mostra o seguinte manchete: precisamos pressionar o oponente desde o primeiro tempo. E agora usa as palavras do técnico japonês Hajime Moriyasu. Na fase de grupos também estávamos com o mesmo pensamento. Precisamos persistir, ser inteligentes. Croácia é um time que joga bem em diferentes estratégias. Espero que os jogadores se mantenham motivados para vencermos. É sempre a mentalidade oriental, que aliás deve prevalecer hoje também com os coreanos. A persistência, o estado mental, a concentração, a praticidade, o menor caminho entre 2 pontos é a linha reta. Essas afirmações mostram a objetividade do futebol do Japão. Futebol que lá foi, digamos, incrementado pelo nosso galinho de Quintino, pelo Zico. Já a Croácia, através do seu técnico Dalic, afirma que respeita muito o adversário
já que é um vencedor que derrotou 2 campeões mundiais. O Japão derrotou a Espanha e a Alemanha. E diz que não deve subestimar. Sabemos que eles irão lutar como samurais. E também nós não faremos pior. Sabemos que tipo de adversário enfrentaremos e qual é a mentalidade. Temos que nos posicionar da mesma forma. Fazer um jogo com o máximo respeito pelo adversário. E assim o campo vai mostrar quem é o melhor. Essas foram as manchetes dos principais jornais do mundo, principalmente da Europa, sobre os jogos do final de semana e as manchetes dos jornais dos times que estarão envolvidos hoje nas oitavas de final. E eu chamo a atenção, já que daqui a pouco começa o jornal do meio-dia e nós vamos falar no início com a Lúcia sobre a seleção brasileira, chama a atenção o jornal da Coreia falando sobre o seu astro Heung-min Son. Falaremos a respeito no jornal do meio-dia, mas só para mostrar que a imagem de Son está agora em frente, lá em Doha, ao hotel onde se encontra a seleção brasileira. Son fraturou a cavidade ocular, quase foi cortado, mas foi para o Catar e surgiu parecendo um super-herói com uma máscara especial. E mostrou o que é capaz de fazer mesmo machucado. Que raça e que humildade ao mesmo tempo. É o que nós vamos enfrentar hoje. E por enquanto é isso. O programa A Bola Rola, a História Não Para, fica por aqui. Lembrando a todos que hoje às 16 horas, horário local, o Brasil enfrenta então a Coreia do Sul, tentando carimbar seu passaporte para a próxima fase, onde poderá enfrentar Japão ou Croácia. É isso por enquanto. Um abraço. O programa Bola Rola e a História Não Para, com a apresentação de Eduardo Fonseca, volta amanhã às 11h30 na Life FM no 107,9 e nas plataformas Facebook e YouTube. Academia Rock Your Life, equipe personalizada preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Rua Fioravantes, posto 195, WhatsApp 997007172. Alto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Avenida Rio Branco, 764 Centro, Adamantina. Telefone 3521-1364. Bersanet Corretora de Seguros, empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Rua Oswaldo Cruz, número 46, Centro Adamantina. Fone 997-94-1067. Bersanet Corretora de Seguros. Venha nos conhecer. Medimagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança dos pacientes que há décadas escolheu a Medimagem. Rua Alameda Navarro de Andrade, 376, Centro Adamantina. Fone 3521-2612.